O nosso sertão tem chuva, o nosso sertão tem fartura, o nosso sertão tem água, tem fé, tem as rezadeiras e tem otimismo. É o sertão Portinari. Esse ano na Casa Cor São Paulo, o tema foi Infinito Particular. E eu busquei um ponto de interseção entre o artista Portinari, entre a marca e entre minha história. Esse ponto de interseção foi o quadro Cangaceiro. Eu sou de Feira de Santana, Bahia, a princesinha do sertão, e aí nasce o nosso espaço, Sertão Portinari. Em 2016, quando eu fui chamado para fazer Casa Cor São Paulo, no escritório era apenas eu e uma estagiária, e eu tinha 1 ano de formado, mais ou menos. Tinha acabado de me formar. E eu entrei assim nos últimos minutos do segundo tempo. Faltava 1 mês para Casa Cor abrir, para a data de inauguração. Era véspera de Páscoa. Eu estava de passagem comprada para ir para Bahia visitar minha família. Liguei para meus pais e falei, olha, cancela tudo, vou ter que passar o feriado todo projetando, porque segunda, era uma quinta assim, segunda eu já preciso começar a obra na Casa Cor, só tem 1 mês. E foi aí que tudo começou. Segunda-feira cheguei lá, com a cara e a coragem, pouco dinheiro no bolso, afinal de contas era um escritório super pequeno, embrionário no caso, mas com a ideia muito forte na cabeça. Era um espaço que foi o Estúdio Jabuticaba. Meses depois, talvez 1 mês depois, exatamente 1 mês depois, que foi exatamente no sábado de inauguração, a gente descobre que a gente era a capa da Veja São Paulo daquele ano. E aí tudo começou. Nossa história com Casa Cor foi em 2016. Depois o escritório cresceu bastante, a gente precisou se reestruturar. Pessoas que, quando você cresce, você precisa se entender nesse crescimento, né? E aí eu precisei chamar algumas pessoas chaves, e essas pessoas foram meus colegas de faculdade. A Virgínia, que estudou comigo, eu conheço desde o primeiro dia de aula, entrou no escritório como sócia. Depois veio a Dani, como sócia também. O Marcelo, que era um colega de faculdade, que entrou como arquiteto. E aí a gente foi juntos, unindo forças com o que a gente conhecia da faculdade e um pouco do que a gente já conhecia de nós mesmos, né? Porque, afinal de contas, a gente tinha passado 5 anos se conhecendo e praticando um pouco da arquitetura na faculdade. A história toda é, então, que meu melhor amigo de faculdade acabou entrando sozinho numa Casa Cor. E aí, numa situação dessa, você larga tudo e ajuda como pode. Então, na época, eu trabalhava em outro lugar, a gente ia pro Jockey no final do dia e ficava com ele até de madrugada, fazendo literalmente de tudo, participando de todas as etapas e processos e acreditando que aquilo poderia ser uma coisa boa, obviamente, né, para a história dele, mas que a gente também pudesse eventualmente um dia crescer juntos. E foi o que aconteceu, muito mais rápido do que a gente jamais sonhou, imaginou. Em 2017 foi um ano que a gente precisou ficar quieto para se reconectar, se organizar e colocar o escritório nos trilhos. Em 2018 a gente fez mais uma participação na Casa Cor, que foi com o Loft Ninho, que foi também outra passagem bem meteórica, assim. A gente foi capa do anuário na Casa Cor e foi um espaço que saiu em várias publicações internacionais, assim. Acho que foi a primeira vez que nós, como um escritório, tivemos um espaço na mídia internacional. Então a gente saiu no Design Milk, saiu no Design, a gente saiu assim
em imprensas, em publicações que realmente eu não imaginava que a gente sairia tão novo, assim, tão cedo. Daí, 2019, a gente fez a Casa Dendê, que foi o nosso primeiro projeto que a gente teve como ponto de partida a brasilidade, assim, que a gente tentou investigar um pouco mais do Brasil, tentou reconhecer o Brasil e nossas origens, assim, a minha origem, né, que foi uma casa que a gente dedicou ao Recôncavo Baiano, né, e eu acho que foi um espaço muito icônico também, bem emblemático, assim, para o nosso escritório, porque mudou de fase. E a gente sentiu isso, assim. A gente construiu, né, na Casa Cor. Digamos que tinha 50% do espaço que foi uma construção. Então a gente conseguiu mostrar não só interiores, como também arquitetura. Veio a pandemia, aí obviamente não existiu Casa Cor, mas a gente sempre esteve muito atrelada ao evento, né? Em 2021, que foi o ano passado, depois desse hiato de pandemia que a gente trouxe a Casolaria, que foi mais esse compromisso com a brasilidade, com essa investigação de materiais, de técnicas de artesanato brasileiro, e foi um espaço que selou muito essa questão da qualidade do escritório, né? Ficou muito evidente isso pra gente, que a gente estava indo num caminho que é o que a gente acreditava, e as pessoas começaram a entender esse caminho, começaram a entender essa linguagem. E esse ano, fazendo 5 anos, no caso a nossa 5ª participação, né, de Casa Cor, e a gente ratifica esse compromisso que a gente tem com a cultura, com a brasilidade, com o nosso povo, com a nossa fé, com tudo que é e tem a ver com nós mesmos. Assim, eu acho que mais importante do que arquitetura, mais importante do que projetar, mais importante do que a gente ter um escritório jovem que está mostrando o que é que a gente faz, é a gente mostrar o que é nosso Brasil, né? O legal é isso, que cada ano a gente está subindo um degrau da escada, cada ano a gente está mostrando para o mundo, né, um pouco do nosso trabalho, e acho que isso que é o mais importante.